Web TV Redentor, transmitindo via internet. E ainda aqui na 49ª Assembleia dos Bispos do Brasil, em Aparecida do Norte, vamos falar agora com uma personalidade realmente conhecida no mundo inteiro. Pela voz, com certeza todos já vão saber de quem eu estou falando. Diretamente da Rádio Vaticano, Silvonei Júnior vem ao Brasil para falar um pouquinho também, levar as informações daqui do Brasil para todo o mundo. Eu falo, Silvonei Júnior, muito prazer ter você aqui na Web TV Redentor do Rio de Janeiro, de nossa arquidiocese, e gostaria que você falasse um pouquinho da sua experiência na Rádio Vaticano e também dos seus trabalhos que você faz com a língua portuguesa. É uma alegria estar com vocês, naturalmente estar presente aqui na 49ª Assembleia Geral dos nossos bispos é uma alegria. A gente vem aqui para levar um pouquinho daquilo que acontece dentro da nossa realidade para os amigos que se encontram em todas as partes do mundo. A Rádio Vaticano hoje transmite em 40 línguas diferentes, está fazendo 80 anos esse ano, um momento especial também da nossa história, e essas 40 línguas hoje conseguem evangelizar boa parte, vamos dizer assim, dos nossos fiéis presentes em todo o mundo. E essa história dos 80 anos se traduz naquilo que a gente vem fazer aqui, ser ponte entre a capital da catolicidade, que é Roma, onde nós temos a sede petrina, com a realidade local das igrejas locais. O que está acontecendo hoje aqui é um pouco da história da igreja que está acontecendo. E nós queremos contar essa história para os nossos irmãos que se encontram na outra parte do mundo, para ver também que dentro do Brasil a nossa igreja é feita ainda de pedras vivas, né? Temos belíssimos templos, como é a nossa basílica aqui de Aparecida, mas o importante são as pedras vivas que dão calor, que dão energia, que dão realmente essa proporção, né, de fé que nós temos dentro do nosso Brasil através da nossa religiosidade. E você fala de beleza nessas pedras vivas. A Rádio Vaticano completa 80 anos e também como Santuário Cristo Redentor no Rio de Janeiro, também completa 80 anos este ano. Vocês vão participar do Seminário de Comunicação dos Bispos, do Multicol em julho aqui no Rio, lá no Rio de Janeiro. Né? E como essa relação que você vê dessas duas obras importantíssimas para a Igreja, a Rádio Vaticano, e esse monumento, que é uma das 7 Maravilhas do Brasil, que é o Cristo Redentor? Nós, como Rádio Vaticano, só existimos porque existe o Cristo Redentor. Não a estátua, mas o Cristo que é a nossa redenção. É importante recordar, porque quem acendeu as luzes do Cristo Redentor foi Guilherme Marconi. Guilherme Marconi foi o criador da Rádio Vaticano. Nós conhecemos na história como o pai do rádio, apesar de nós termos uma experiência com o padre Landel de Moura, o nosso brasileiro aqui, que fez a primeira experiência da transmissão da voz. E isso foi aproveitado com o passar do tempo pelos europeus, e Guilherme Marconi faz a primeira transmissão entre dois continentes e se torna, vamos dizer assim, um pouco o pai do rádio. Foi ele, então, que criou a Rádio Vaticano, a pedido de Pio IX, né? E ali começa, então, essa história. Mas a questão da comunicação, e jogando um pouquinho agora para o Rio de Janeiro, a importância do mutirão de comunicação, inclusive, discutir a comunicação. A igreja é feita de comunicação, é feita para a comunicação. A igreja é comunicação. E se a igreja não consegue se comunicar, se a igreja não consegue, e aí a gente brinca um pouquinho, apresentar o seu grande produto, que é a redenção trazida pelo Filho de Deus. Se nós não conseguimos passar isso de modo que as pessoas entendam, né, que sem Cristo a nossa vida é vazia, não tem sentido para nada, que o Cristo Redentor deu justamente a sua vida para a redenção do homem, o que a gente faz então? Se a comunicação da igreja não chega a esse nível para colocar as pessoas, vamos colocar assim, o italiano a gente diz no seu ágio, quer dizer, na sua casa, dentro da sua casa, sendo pertença a essa igreja, eu acho que daí a gente vai falir na nossa comunicação. A rádio é um instrumento para isso, a televisão é um instrumento para isso. Temos um grande conteúdo, mas muitas vezes nós não sabemos usar esses instrumentos através do problema da nossa linguagem, que pode ser um pouco arcaica, né? O nosso modo de comunicar talvez seja um pouquinho arcaico. O mundo evolui e nós temos que evoluir com ele. A única coisa que não muda é Cristo. E esse Cristo é hoje, né, ontem e será sempre.
Um dos grandes comunicadores de nossa igreja foi o Papa João Paulo II. E no domingo passado, na sua beatificação, até eu pude ouvir nos comentários da missa a belíssima voz de Silvonei Júnior, que traduzia um pouco a emoção daquele momento e a importância para nós católicos, não somente os católicos, mas uma referência humana, da espécie humana, a respeito de ética, de moral, a respeito de comunicar o Evangelho. Como foi para você estar ali ao vivo, contemplando essa beatificação, esse momento importante para a igreja no Brasil? Eu tive o privilégio de trabalhar durante 16 anos com João Paulo II. Viajei várias vezes com ele, tive várias vezes com o Santo Padre, transmiti a missa dos seus funerais. Foi um momento realmente onde a dor que a gente viu, aquela dor composta de Roma e do mundo, por um homem que não era só católico, era só cristão, era um homem da humanidade, era um homem que conseguiu, através da sua mensagem, abraçar o mundo. E o mundo abraçou ele no dia do seu falecimento. Chorou, o mundo chorou quando João Paulo II faleceu. Agora mudou. 6 anos depois, o que acontece? A dor e a tristeza dos 6 anos precedentes se transformou numa alegria tão grande. As lágrimas existiam, mas eram lágrimas transformadas em pétalas de amor. E isso deu realmente um coral que aconteceu em Roma na última semana, aquele coral de pessoas, aquele mosaico de pessoas provenientes de todas as partes do mundo. Por quê? Muitos que nem eram católicos ou cristãos estavam lá dizendo: eu vim porque aquele homem mudou a minha vida, mudou o meu modo de pensar. Eu encontrei muçulmanos que diziam: eu não acredito em Jesus Cristo como vocês, porque Jesus é um profeta também dentro do islamismo. Mas aquele homem que falava de fé, falava de esperança, ele encheu o meu coração de esperança. E eu creio que esse é o grande legado de João Paulo II para a humanidade. Deu novamente esperança às pessoas, colocando o homem no centro como sujeito e não como objeto. Colocando mais uma vez Cristo na vida do homem, dizendo: olha, não tenham medo, as primeiras palavras, espalanque as portas a Cristo. Esse não tenho medo ressoa ainda hoje. A nossa Praça São Pedro, quando ouve esse não tenho medo, parece que João Paulo II, como disse então o cardeal Ratzinger, da janela dos céus agora nos abençoa. Já naquelas palavras dizia: nós temos um santo. O santo súbito que chega depois, o santo imediatamente naquelas faixas, essa é simplesmente a consequência de uma vida que nós pudemos presenciar, porque foi uma vida aberta, não teve gesto que a televisão, o rádio, o jornal não descreveu durante todo o seu pontificado. Então foi uma vida aberta, dedicada ao outro. E essa beatificação é a confirmação que Deus ama ainda o homem, através justamente de pessoas como João Paulo II, que nos dá ainda a esperança, apesar de sermos frágeis na nossa vida. Mas pessoas como essa, como João Paulo II, nos dá a certeza que Deus ainda acredita no homem, porque manda pessoas como João Paulo II, para transformar a vida de milhões de pessoas.